Quando uma joaninha precisa se defender de possíveis predadores, ela começa a sangrar pelos joelhos. Não é sangue real que sai de suas articulações. É um determinado produto químico que tem um cheiro ruim e, portanto, repele os inimigos. Ela tem outro mecanismo que a ajuda a sobreviver no rigoroso reino animal: sua cor específica. Os predadores não gostam muito de combinações de cores vivas, como vermelho, laranja e preto, porque sabem que as criaturas com essa cor podem ter um gosto horrível. Os galos podem ficar extremamente barulhentos pela manhã, mas não ficam surdos porque nem mesmo ouvem o barulho do canto. O que os mantém seguros são os plugs especiais de proteção contra ruídos embutidos. As galinhas têm o mesmo sistema, que também reduz o risco de perda auditiva. Elas não apenas têm essa proteção, mas também podem regenerar as células ciliadas da cóclea em apenas alguns dias, se estas forem danificadas. Corujas não têm globos oculares, e sim algo mais parecido com tubos oculares, e não podem movê-los para frente e para trás como nós somos capazes de fazer com nossos globos oculares. Por isso, essas aves contam com pescoços incrivelmente flexíveis. Elas giram a cabeça por 270 graus. Para efeito de comparação, a dos seres humanos gira apenas 180. É por isso que as corujas contam com um sistema específico de vasos sanguíneos que fornece sangue fresco para o cérebro se a cabeça for virada muito rapidamente e interromper a circulação. Continue a nadar! Você deve se lembrar de como Dory cantou isso em Procurando Nemo. Ela não era um tubarão, mas essa é uma mensagem que alguns tubarões precisam levar ao pé da letra. Os da espécie mako, os grandes brancos, os tubarões-baleia e algumas outras espécies precisam continuar nadando, caso contrário deixarão de respirar. Nós usamos nossos pulmões para isso, e alguns tubarões utilizam um método chamado bombeamento bucal. Isso significa que nadam com a boca aberta. Dessa forma, permitem que a água flua pelas guelras e assim extraiam oxigênio. O animal mais perigoso do nosso planeta não é um urso, um tubarão ou um tigre dentuço. É algo bem menor: o mosquito. Além de ser extremamente irritante, ele também transmite doenças graves como a febre amarela, a malária e a dengue. Anualmente, centenas de milhares de pessoas não sobrevivem à batalha contra esses males. Os mosquitos também são mais numerosos do que qualquer outra criatura em todo o mundo, com exceção de cupins e formigas. Os ursos pardos são animais incrivelmente fortes, com uma mordida poderosa o suficiente para esmagar uma bola de boliche. É por isso que não é permitido vê-los em pistas de boliche. Apesar disso, eles são, em sua maioria, comedores moderados. São fortes o suficiente para fazer uma refeição com qualquer coisa que encontrarem, inclusive um bisão ou alce. Mas ainda gostam de mastigar frutas, nozes, bagas ou até mesmo um pequeno e infeliz rato que se perde e acaba na boca do predador. A taipã do interior é a cobra mais venenosa do planeta. Também a conhecemos como taipã ocidental. Ela vive na Austrália. Apenas uma mordida tem veneno suficiente para ser fatal para pelo menos 100 humanos adultos. Isso também pode acontecer em apenas meia hora se você não tiver nada para tratar a picada imediatamente. Dizem que essas serpentes são, em sua maioria, tímidas e se preocupam com seus próprios assuntos, mas como outros animais, atacarão caso se sintam ameaçadas ou provocadas. Há uma espécie de tartaruga que consegue se manter viva por meses sob o gelo, respirando pelo traseiro. Quando fica mais frio, alguns animais não conseguem encontrar lugares seguros para ficar, então precisam sobreviver às condições rigorosas do inverno onde quer que estejam. E enquanto as abelhas se aconchegam em seus ninhos e os ursos dormem em cavernas, as tartarugas pintadas ficam em seus lagos que congelam. Como o gelo limita seu acesso ao ar, elas extraem oxigênio diretamente da água e respiram pelo traseiro. Sim, isso seria muito útil. É bem sabido que os corvos são incrivelmente inteligentes. São excelentes para resolver problemas, mas parece que também contam com uma inteligência social impressionante. Eles estão muito em sintonia com seus sentimentos e as emoções de seus companheiros. Se um animal do grupo se sentir pessimista, é provável que os outros também se sintam. Um verdadeiro desmancha-prazeres. Quando eles veem um pássaro que não gosta de determinado alimento e expressam isso de forma muito vívida, também perdem o interesse na sua própria comida. O camarão-pistola é um dos mais barulhentos do mundo, embora seja minúsculo, com apenas cerca de 2 centímetros de comprimento. Quando sente a presença de alimento, ele abre sua grande garra, que pode chegar à metade do comprimento de seu corpo, e deixa entrar um pouco de água. Em seguida, fecha a garra com extrema rapidez, o que dispara um jato muito forte de bolhas.
Elas podem atordoar ou até mesmo acabar com a presa que o camarão está tentando capturar. E, quando estouram, produzem um som de estalo mais alto do que se poderia esperar, a 210 decibéis. Os crocodilos são ainda mais assustadores do que pensávamos, pois muitos deles podem galopar como cavalos. Eles provavelmente herdaram essa habilidade de seus ancestrais antigos, que eram tão pequenos quanto os gatos, tinham pernas longas e podiam correr a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Os crocodilos menores provavelmente galopam quando algo está atrás deles, mas os jacarés e alligators obviamente não precisam usar essa habilidade. É mais provável que você galope para longe quando os vir. Oh, veja só que cavalo bonito! Mas peraí, ele está dormindo? Na verdade, o animal que você está vendo está apenas cochilando. Ele precisa se deitar para ter uma boa fase REM do sono. Nas pessoas, essa é a fase em que sonhamos. Nossos braços e pernas não conseguem se mexer durante ela. Se não fosse assim, você começaria a agir de acordo com os sonhos e poderia até se machucar. Mas voltando ao cavalo, embora ele esteja apenas tirando um cochilo em pé, isso não deixa de ser uma coisa impressionante. Você não conseguiria fazer isso. Os cavalos têm um sistema de tendões e ligamentos que os ajuda a ficar em pé com facilidade. As principais articulações das patas ficam travadas, então o animal consegue relaxar e tirar uma soneca sem se preocupar com possíveis quedas. Por falar nisso, a quantidade de sono REM que os cavalos precisam é incrivelmente pequena. Geralmente é uma série de intervalos curtos, 2 ou 3 horas no total. É por isso que eles não têm que se deitar com tanta frequência. Alguns animais fazem isso só por se sentirem mais confortáveis. Os cavalos tiram uma soneca em pé mesmo porque dormir não é seguro bastante quando eles estão deitados. É difícil para um cavalo se levantar do chão e essa ação envolve muito tempo. Enquanto um cavalo está se esforçando para ficar em pé, algum animal carnívoro pode atacá-lo e comê-lo como jantar. É por isso que os cavalos apenas se deitam por intervalos curtos de tempo. Eles também têm um esquema especial de vigília, um deles fica vigiando a área enquanto os outros cochilam. E assim, todos vão se revezando nessa função de vigia. Enfim, não só os cavalos, mas as zebras, elefantes, girafas, algumas aves como os flamingos e às vezes até as vacas podem cochilar em pé. Mas então, por que os humanos não conseguem fazer isso? Para conseguir tal proeza, suas pernas teriam que estar alinhadas verticalmente e seus joelhos teriam que ficar travados. Aí, você não precisaria fazer muito esforço para se manter em pé, mas seu corpo não foi construído assim. Se estiver muito cansado, você pode até cochilar em pé, mas irá acordar pouco depois com medo de cair. Seus músculos começam a relaxar gradualmente a cada fase do sono, e pouco depois de cochilar, eles não conseguirão mais manter você em pé. Shhh! É uma noite tranquila de inverno, e o passarinho que está empoleirado na árvore parece estar dormindo. Mas aí, vem um barulho. Um humano certamente não o ouviria, de tão baixo que é. Mas a coruja é ela que está na árvore, tem uma audição perfeita. Para essa criatura, ouvir bem é mais importante do que ter uma boa visão. Em um piscar de olhos, a ave se move. Credo! Parece que a cabeça dela está virada para trás. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça quase que totalmente. Essas aves possuem globos oculares fixos. Isso significa que seus olhos não giram, então elas têm que compensar essa limitação. Girar a cabeça a um ângulo de 270 graus só é possível porque ela está conectada ao corpo de um jeito muito interessante. Os tecidos e vasos sanguíneos onde o pescoço se conecta ao corpo não se rompem, eles foram feitos para serem flexíveis. As corujas também têm muitas vértebras, aqueles ossinhos minúsculos que compõem a coluna e o pescoço. Isso é outra coisa que as ajuda a girar a cabeça. Já nós temos uma estrutura de pescoço totalmente diferente, mas que atende às nossas necessidades. Os humanos têm olhos esféricos e conseguem movê-los livremente, ao contrário das corujas. Você simplesmente não precisa que seu pescoço se vire para trás. Mas sim, seria irado fazer isso em uma festa de Halloween. Um tubarão-duende está nadando sem pressa pelas profundezas do oceano, quando vê um peixe apetitoso logo à frente. O tubarão começa a se aproximar de sua futura refeição, mas o peixe percebe a perseguição e tenta fugir. Aí, como se fosse um filme de terror, o tubarão projeta sua mandíbula para fora da boca e abocanha o peixe. A mandíbula terrível do tubarão-duende fica presa a ligamentos elásticos. Ele consegue desdobrá-la de seu focinho, projetando-a até 7,5 cm à frente. Isso permite que o animal estique sua boca para frente para pegar os pobres peixes, lulas ou qualquer outro animal.
Ah, se nossa boca pudesse fazer o mesmo. Aí você conseguiria comer qualquer coisa que estivesse longe do seu rosto, sem precisar usar as mãos para pegar. E não estamos considerando as boas maneiras à mesa aqui. Imagine que você esteja deitado em um quarto de hotel, no litoral, observando preguiçosamente os movimentos de uma lagartixa. Ela está correndo pelo chão, chega à parede. Veja só, ela está escalando a parede. E agora está pendurada de cabeça para baixo acima da sua cabeça. As lagartixas conseguem grudar em qualquer tipo de superfície graças a seus dedos bulbosos. Eles são cobertos por centenas de pelos microscópicos, e cada pelo, por sua vez, se divide em pelos ainda mais finos. Isso cria um elo tão forte que as moléculas dos pelos e as moléculas da superfície começam a interagir, fazendo surgir uma atração eletromagnética. Esse método permite que as lagartixas grudem e desgrudem seus dedos e patas de forma super rápida. Elas conseguem correr a uma velocidade de até 20 comprimentos corporais por segundo. Infelizmente, essa super habilidade também não está à disposição dos humanos. A única coisa que seus dedos conseguem fazer é enrugar após um longo tempo dentro d'água. Isso melhora sua aderência a objetos molhados, fazendo a água escorrer pelos sulcos, assim como acontece com a chuva nas ranhuras dos pneus do carro. Seus amigos podem até apelidar você de mão de ameixa seca. Ei, eu não disse que isso era um elogio. Cada olho de um társio é do tamanho do cérebro dele. Ou seja, está claro que a visão é a coisa mais importante para esses pequenos macacos. Seus olhos gigantes não se mexem, então o társio precisa girar a cabeça por completo se quiser olhar para a direita ou para a esquerda. A vantagem é que esse animal consegue enxergar no escuro e caçar insetos, lagartos e até pássaros pequenos mesmo após o anoitecer. Os olhos do társio captam e refletem até os menores feixes de luz. Isso dá à criatura uma visão clara do que está acontecendo ao seu redor. É por isso que esses olhos, no reino animal, equivalem a óculos de visão noturna. Já os nossos olhos foram feitos de forma diferente. Enxergamos excepcionalmente bem apenas durante o dia. Em um quarto escuro ou lá fora à noite, você certamente terá problemas por não enxergar as coisas ou cores suficientemente bem. Isso ocorre porque há 2 tipos de órgãos sensíveis à luz na parte de trás dos seus olhos. Alguns possuem formato de cone e outros de bastonetes. Os bastonetes ajudam a enxergar luzes mais fracas, mas não detectam cores. E os cones permitem que você veja detalhes e cores vibrantes, mas eles não funcionam quando há pouca luz. Então, assim que escurece, só os bastonetes continuam respondendo a pouca luz disponível. Mas por não conseguirem distinguir cores, você só enxerga diferentes tons de preto, cinza e branco. Você está sentado à beira de um rio, assistindo a água fluir, quando um lagarto passa correndo a uma velocidade impressionante. Sim, em cima da água. Este é o lagarto basilisco. Ele tem dedos compridos nas patas traseiras, que são equipados com franjas de pele que se desdobram quando o animal está se movimentando. Isso aumenta a área de contato com a água. Essa estrutura também ajuda o lagarto a bombear suas patas de forma incrivelmente rápida. Elas batem forte contra a superfície, formando minúsculas bolsas de ar. E essas bolsas mantêm o lagarto em cima da água, mas apenas quando ele está andando rápido. Mesmo se uma pessoa comum tivesse calçados com a mesma estrutura das patas do lagarto basilisco, não conseguiria correr a uma velocidade de 105 km por hora para não afundar. Se algum dia você for para alguma selva no sul ou sudeste asiático, cuidado com as cobras. Ei, por que você está olhando para o chão? Estou me referindo a cobras voadoras. Serpentes aéreas parecem até ser coisa de filme de terror, mas existem de fato. Mas elas não voam de verdade, a menos que haja um vento bem forte por lá. Esses répteis são planadores. Eles usam a velocidade da queda livre para pegar ar, e assim que conseguem fazer isso, acabam flutuando. Agora, à primeira vista, você não conseguirá diferenciar uma cobra voadora de uma comum. Ela tem o corpo em forma de tubo, sem patas, mas aí a criatura se prepara para decolar. Ela escorrega até a ponta de algum galho e salta, fazendo o próprio corpo ficar em formato de J. Assim que a cobra impulsiona seu corpo para baixo, vira um S e fica 2 vezes mais achatada que o normal. Seu corpo arredondado se curva para dentro, prendendo o ar. A cobra consegue até virar, movendo o corpo para cima e para baixo, como ondas no mar. O mais legal é que as cobras voadoras são melhores planadoras do que, por exemplo, os famosos esquilos voadores. Quanta habilidade, hein? Claro, algumas pessoas dizem que interagir com animais é bom para a saúde. Lamento informá-lo, mas isso não se aplica a todas as criaturas. Para ter certeza de que você está seguro, vamos dar uma olhada em algumas que você deve evitar, especialmente os beijos delas.
Não que você queira tocar em vermes tão cedo, mas fique longe das nemerteas. Elas são fáceis de identificar porque são longas e finas e geralmente têm cores vivas. Você verá algumas delas nos oceanos, enquanto outras espécies também podem viver em terra. As nermetéias têm uma característica única chamada probóscide, que é um tubo longo e fino usado para capturar e comer suas presas. Elas costumam ser muito flexíveis e podem se esticar para pegar o alimento ou se enrolar em objetos. Algumas também são venenosas, muitas vezes introduzindo substâncias nocivas em suas presas. Além disso, podem secretar uma gosma que pode ser irritante para a pele. Vamos também dar uma olhada no caracol cone. Ele vive no oceano, geralmente em águas quentes e rasas perto de recifes de coral. Pode ser encontrado em muitas cores e padrões diferentes e usa sua concha longa e pontiaguda para se esconder e se proteger. Tem uma língua longa e pontiaguda, que pode ser bastante perigosa. Ela é chamada de rádula e utilizada para capturar presas. Dentro dela, há dentes minúsculos e afiados. Quando o caracol cone avista um peixe ou outro animal pequeno, lança sua língua para fora e injeta os arpões em sua presa. Estes são cobertos de veneno, que pode deixar a vítima muito doente. O veneno também pode ser prejudicial aos seres humanos, por isso é importante ter cuidado com esse animal. As pessoas e as lampreias têm tido uma relação bastante complicada ao longo dos anos. Caso você nunca tenha ouvido falar delas, trata-se de peixes parecidos com enguias, conhecidos por esta característica incomum: bocas em forma de tubo com dentes assustadores. São parasitas que se prendem a outros peixes e se alimentam de seu sangue e tecidos. Você os encontrará tanto em água doce quanto em água salgada. Apesar de sua aparência assustadora, as pessoas os comem há muito tempo. Algumas pessoas ricas e poderosas do passado, como reis e imperadores, gostavam de comê-los no jantar como uma iguaria. Há até uma história sobre um rei que comeu tantas lampreias que acabou chutando o balde. Por mais saborosas que possam parecer para algumas pessoas, são bastante perigosas, podendo causar problemas porque se prendem à pele e usam os dentes afiados para se alimentar do sangue e dos tecidos do hospedeiro. Foi isso que lhes valeu o apelido de peixe-vampiro. As lampreias ainda podem causar danos como infecção ou perda de sangue. Além disso, as feridas que causam são difíceis de curar e deixam cicatrizes. As lampreias podem não ser o peixe dos seus sonhos, mas parecem concorrentes de concursos de beleza ao lado do peixe-bruxa. Ele também é viscoso, parecido com uma enguia, que vive no oceano. Tem um corpo longo e escorregadio e não possui escamas. Em vez disso, conta com uma camada de lodo que pode ser liberada para se proteger de predadores ou para ajudá-lo a se mover na água. Esse peixe é necrófago e come animais vencidos que encontra no oceano. Felizmente, não se sabe se ele ataca ou prejudica os seres humanos, mas você deve ficar longe dessa boca irritante. Isso porque ela carrega muitas bactérias nocivas, já que o peixe não se alimenta de produtos frescos, se é que você me entende. E pode ser um problema para mergulhadores ou pescadores, pois consegue liberar um lodo capaz de entupir as redes de pesca e dificultar a visão na água. Como geralmente se alimenta das latas de lixo do oceano, às vezes tem um cheiro muito ruim. Um peixe apelidado de tubarão corta-carne pode parecer fofo quando você ouve falar dele pela primeira vez, mas essa criatura pode ser bastante perigosa. É um peixe pequeno que recebeu esse nome devido à maneira única com que come. A boca é pequena, de formato circular, com um conjunto assustador de dentes. Ela permite que o animal corte pedaços redondos diretamente de sua presa, assim como um cortador de biscoitos deixa uma marca em um pedaço de massa. Você o encontrará em águas tropicais em todo o mundo, e o que é ainda mais perigoso é que ele geralmente nada perto da superfície da água. Assim, é mais provável que as pessoas entrem em contato com esse peixe ao surfar ou nadar. Você já ouviu falar de um panda do lixo? Se não, esse é, na verdade, um apelido para o guaxinim travesso. Ele é pequeno e peludo, com marcas pretas e brancas no rosto e cauda espessa. Essa criatura peculiar é famosa por seu comportamento arteiro, como invadir latas de lixo em busca de comida. O animal costuma ser encontrado perto de florestas e é mais ativo durante a noite. Apesar da aparência inocente, os guaxinins podem ser perigosos se lamberem você. Isso porque a saliva contém bactérias ou doenças prejudiciais. É melhor evitar o contato com esse animal e procurar ajuda se você tiver sido lambido por precaução.
As chances de você encontrar a salamandra de Huachaca são muito pequenas. Mas sabia que a língua dela é perigosa? Estranhamente, isso se deve à sua velocidade. Ela é encontrada na região de Huachaca, no México. E também apresenta um corpo marrom escuro ou preto e marcas laranja ou amarelas brilhantes nos braços, pernas e cauda. Essa criatura passa a maior parte do tempo nas árvores, onde se alimenta de insetos. É noturna e, quando ameaçada, pode liberar uma substância nojenta da pele para se proteger dos predadores. Entretanto, um novo estudo descobriu que essa salamandra gigante tem o músculo mais poderoso do reino animal. Ela pode disparar sua língua com tanta força que é capaz de causar sérios danos a quem for atingido. E também consegue estender sua língua por mais da metade do comprimento do corpo em apenas 7 milissegundos. Os gansos são animais domésticos bastante comuns. Se você já passou algum tempo em uma fazenda, com certeza já encontrou essas aves robustas. Elas podem parecer vacilantes, mas se tornam agressivas para proteger seu território e sua prole. Não é de surpreender que algumas fazendas as utilizem para proteção, principalmente porque se assustam facilmente com ruídos e podem alertar o proprietário se algo incomum estiver acontecendo em seu quintal. No entanto, os gansos podem ser perigosos em caso de mordida. Os bicos causam ferimentos e também carregam bactérias capazes de levar a muitos outros problemas em seu corpo. É importante evitar se aproximar ou interagir com os gansos de uma forma que cause uma mordida. A lista de animais que você não deve deixar que o lambam não termina com os selvagens. Vamos dar uma olhada também nos domesticados, como os gatos. A língua deles é formada por pequenos espinhos voltados para trás, chamados papilas, que os ajudam a se limpar e se alimentar. Elas são feitas de queratina, a mesma proteína encontrada nas unhas e nos cabelos humanos. Se você já foi lambido por um gato, conhece a sensação. É como ser tocado por uma lixa. A língua áspera dos bichanos pode causar irritação em qualquer tipo de pele se for usada com muita frequência ou de forma agressiva. O mesmo acontece com os cães. Eles podem ter bactérias na boca capazes de causar alguns problemas. E contraem essas bactérias cheirando ou comendo dejetos de animais ou bebendo água suja. Às vezes, os cachorros têm essas bactérias em seus corpos, mas não parecem doentes, de modo que você pode facilmente se confundir e pensar que o seu é realmente muito saudável. Se não quiser ter problemas com o material na boca do seu, evite que ele lamba sua boca ou nariz e lave as mãos e o rosto depois de beijá-lo. Se, no entanto, você tiver uma rotina com seu pet e não puder evitar esses beijos, fazer isso na bochecha em vez de nos lábios é uma opção mais segura. Permitir que ele o lamba pode reforçar um comportamento indesejado, como implorar por comida ou atenção. Alguns animais de estimação podem até transmitir alergias aos humanos por meio da saliva. Ah, sim. Dirigindo pelo campo, janelas abertas, música, boa e em alto volume. Apenas mais uma viagem. Você vê um monte de vacas pela janela, uma delas realmente se destaca, literalmente. As outras vacas parecem hamsters pretos e brancos. O recorde mundial do Guinness para a vaca mais alta de todos os tempos vai para esta vaca chamada Blossom. Esta gigante devoradora de grama tinha 2 metros de altura. É melhor alguém comprar tênis de basquete para essa vaca. A vaca média tem cerca de 1,5 metro de altura. Então Blossom devia se sentir uma gigante. Quando você é tão alto, você não fica parado no campo comendo grama. Blossom era a recepcionista oficial de um resort local. Big Jake. E acredite em mim, grande é um eufemismo. Esse cara ficou famoso por ser o cavalo mais alto do mundo, alcançando incríveis 1,90 metro de altura. Vamos precisar de muitos tênis de basquete. Que garanhão! O que na verdade significa praticamente apenas um cavalo macho. Então... Agora, que tal esta coisa pequena e fofa? A menor égua do mundo. O nome dela é Thumbelina. Que nome perfeito. E ela tem apenas 50 centímetros de altura. Mas isso não a impediu de se tornar viral. Ah, e o menor cavalo, macho, é chamado Bumble, que significa bolha em polonês. Ele tem apenas 60 centímetros de altura, mas seu coração é enorme. Tão fofinho e mais baixo que um galgo. Agora, eu sou uma pessoa que adora cachorros. Bom, uma pessoa que adora cachorros de tamanho normal. Zeus, um dog alemão, era oficialmente o cachorro mais alto do mundo. Ter 1,20 m de altura apoiado nas 4 patas fazia com que você pensasse que estivesse diante de um pequeno cavalo. Imagine aquele focinho acordando você de manhã e que tal levá-lo para passear?
você precisaria de uma guia bem forte. De acordo com seus proprietários, ele era um gigante gentil e normalmente descontraído, felizmente. E Zeus tinha um trabalho muito importante. Ele era um cão de terapia certificado, espalhando seu amor e alegria para todos os necessitados. Imagine um cachorro assim. Você não precisaria colocar uma tigela de água diariamente, pois ele poderia apenas beber direto da torneira. Abraçar seria um nível totalmente diferente também. Quanto você supõe que ele comia? Ele caberia na sua cama? Tantas perguntas. E se você gosta de gatos, é melhor você ronronar, sacou? De qualquer forma, este gato legal aqui é tido como o gato domesticado mais comprido do mundo. O nome dele é Barivel, que significa palhaço, e ele vem de uma pequena cidade na Itália. Ele é um gigante gentil também, o que é bom porque ele é mais longo do que um taco de beisebol. Quando vem uma foto, as pessoas geralmente pensam que ele foi photoshopado. Ele gosta de se bronzear ao sol perto da janela, olhando para o quintal. Caçar ratos deve ser como perseguir formigas para ele. Os antigos detentores desse título se chamavam Ludo e Stewie, da mesma raça do Barivel. Isso é muito pelo de gato no sofá novo da minha mãe. Nossa! O próximo é um coelho chamado Darius. Suas orelhas compridas e nariz de botão fofo não são motivo de ele ser especial. Um coelho normal tem cerca de 35 centímetros, mas Darius aqui tem pouco mais de 127 centímetros. Isso é basicamente um coelho cachorro. Darius cresceu em uma fazenda na Inglaterra e viver em um campo aberto deu a ele uma personalidade super tranquila. Alimentá-lo deve ser difícil. Darius deve ser uma máquina de comer cenoura. Não quero descer por aquela toca do coelho. Chega de coisas fofas. É hora de alguns animais mais exóticos. Talvez até mesmo alguns míticos. Mitos são apenas como as pessoas explicam coisas malucas, como a lenda do homem de lábios brancos, que na verdade era apenas eu, comendo cheesecake. Rápido e evasivo sobre a água, capaz de derrubar um navio inteiro. O Kraken era famoso por fazer navios desaparecerem. É o que dizem as lendas. Provavelmente apenas histórias de marinheiro contadas para assustar os novos recrutas. Mas os pesquisadores podem ter encontrado seu irmão mais novo. A maior lula já registrada tinha cerca de 18 metros de comprimento, mas os pesquisadores se esqueceram de filmá-la. Ah, não! A maior lula já capturada pelas câmeras tinha cerca de 7,5 metros, que é como um trailer. Os cientistas acham que pode haver outras maiores por aí, mas elas são tímidas diante das câmeras. O tubarão branco assustando os animais do oceano à torto e à direito. Aqui falaremos da fêmea conhecida como Rainha do Oceano. Ela não é uma dessas rainhas dóceis e gentis. Ah, não. Os cientistas foram capazes de marcá-la para estudá-la mais. Esta rainha pesa cerca de 1,5 toneladas. Isso é como 6 motos ou 14 mil cachorros quentes. Ela foi capturada nas águas da Nova Escócia por uma equipe de pesquisadores aterrorizados. Ainda bem que os tubarões apenas descansam no oceano. A menos... Que tal um episódio de Shark Ninja Warriors? Esse é o maior espécime, agora o mais longo. Bom chute, mas não. Definitivamente não é uma cobra. Mas é tão longo quanto meio campo de futebol. Este animal foi descoberto nas águas profundas da Austrália. Ele foi encontrado lá, brilhando. E veja só, os cientistas dizem que não é nem mesmo uma única criatura, apenas age como uma. Na verdade, é uma colônia inteira, se clonando e multiplicando até ficar cada vez maior. O nome técnico... Este próximo animal pode se mover na terra e na água. Não se deixe enganar por suas pernas curtas e magras. Um crocodilo pode correr tão rápido quanto um humano em terra. Então, se você estiver correndo contra esses velocistas, tente subir em uma árvore o mais alto que puder. Crocodilos não conseguem subir em árvores, mas é melhor você acreditar que eles o estarão esperando quando você descer. Eles também são os répteis mais pesados do mundo. Um animal adulto pode pesar aproximadamente o mesmo que 2 carros pequenos. O maior em cativeiro foi um crocodilo de água salgada nas Filipinas. Era chamado de Lolong e tinha 6 metros e 17 centímetros de comprimento. Isso é como 2 mesas de ping-pong de ponta a ponta, com um monte de dentes. E de arrasto vem chegando outro réptil, uma serpente bestial da Malásia. Alguns trabalhadores estavam de folga em um canteiro de obras em um dia quente. Eles avistaram algo. Um cano grande? Bom, desta vez era uma cobra. Eles retiraram a Piton, mais longa já capturada. Precisaram de mais de 5 homens para carregá-la para fora do canteiro de obras, sem machucá-la ou a si próprios. A besta tinha quase 8 metros de comprimento.
e pesava cerca de 250 quilos. Isso é apenas um pouco mais curto do que um poste de luz. O recorde anterior para a cobra mais longa em cativeiro era a famosa medusa, também uma piton. Esse tipo de cobra pode comer todo o seu peso no almoço. Isso é como eu comendo 280 hambúrgueres. Eu definitivamente não quero batatas fritas acompanhando. Vamos voltar para a água. Veja, o bagre azul mais pesado já pescado. Os Andersons pegaram esse carinha no estado da Virgínia em 2011 e eles têm se gabado disso desde então. Ele pesava colossais 65 quilos. Isso é como pescar uma máquina de lavar em um lago, estando em um pequeno barco. É por isso que precisaram de pai e filho para arrastá-lo até o convés. Uma menção honrosa para o maior felino vivo do mundo. Não é um leão ou um tigre, mas um pouco de ambos. É um ligre. Ligres não existem na natureza, já que leões e tigres vivem em partes totalmente diferentes do mundo. Mas em parques de vida selvagem, ele é um animal híbrido. Hércules detém esse recorde particular. Com mais de 400 quilos, ele é o maior mamífero carnívoro em todo o mundo. Ele tem o comprimento da sua mãe, uma tigresa, e o peso do pai, um leão chamado Arthur. Quer saber como se chama quando a mãe é um leão e o pai é um tigre? Um tigreão. Eles são bem menos comuns do que os ligres, mas são igualmente bizarros. Isso soa como uma criatura mítica da Grécia Antiga, a quimera. Ela era parte leão, parte cabra, parte cobra e algumas histórias dizem que até tinha asas de morcego. Ah, e também cuspia fogo. Você precisaria trazer um grupo de bombeiros espartanos para cuidar disso, mas provavelmente é a anfitriã de um bom churrasco. E quanto a nós, humanos? O prêmio vai para Robert Wadlow, de Illinois. Ele tinha 2 metros e 70 centímetros de altura e conseguia levantar o próprio pai quando tinha apenas 9 anos. Agora deixe isso ser digerido um pouco. Ele comia mais de 8.000 calorias por dia e seu tamanho de calçado era aproximadamente 73. As focas leopardo são uma fofurinha, né? Você jamais imaginaria que uma criatura com olhos tão adoráveis fosse capaz de machucá-lo, principalmente porque na TV, as focas sempre foram mostradas como animais brincalhões que gostam de fazer palhaçadas com humanos. Mas as focas leopardo são super predadores nos quais você não pode confiar muito. Afinal, elas receberam esse nome por causa da pelagem com pintas pretas, semelhante à de um perigoso felino. Isso mostra que eles estão no topo da cadeia alimentar, com raros animais dispostos a enfrentá-las. Não é tão comum, mas existem registros de humanos que foram atacados por focas leopardo. Elas geralmente são mais agressivas que as demais focas. E não são animais que convivem bem com os outros. Geralmente preferem ficar sozinhas. As extremidades de suas bocas são curvadas para cima, dando a impressão de que elas estão sorrindo. Por serem animais solitários, encontrar um parceiro é mais difícil, então elas emitem sons para atraí-los. Às vezes, elas até cantam debaixo d'água. Dingo. À primeira vista, esse animal se parece com um cachorrinho inofensivo, mas tome cuidado. Os dingos são mais aparentados com os lobos do que com os cães. Eles são os maiores predadores terrestres da Austrália e são super predadores. Caçam suas presas em matilhas. Quando estão juntos, podem confrontar até animais maiores, como o canguru vermelho. Geralmente eles mantêm distância dos humanos, mas quando estão em matilhas, você é que deve ficar longe deles. Quem é que não ama os pandas? Eles parecem tão fofinhos e ingênuos que se tornaram um símbolo de bondade e paz. Também são muito preguiçosos, já que passam grande parte do tempo descansando e comendo bambu. Parece ser um animal tranquilo, mas é melhor não mexer com ele. Se você entrar por engano no território de um panda, ou o animal sentir que você é uma ameaça, ele pode te machucar. Eles têm garras e mandíbulas fortes e, na maioria dos casos, são muito mais fortes que nós. Raramente atacam humanos, mas é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Deixem esses ursinhos comerem seu bambu em paz. Loris lento. Esses animais são tão lentos, mas tão lentos, que mesmo quando veem um perigo se aproximando, eles apenas param de se mexer. Mas não deixe os olhos grandes e o nariz pequeno deles chegarem perto de você. Essa criatura pode parecer inofensiva, mas sua mordida é venenosa e pode te colocar em apuros. Cientistas dizem que o Loris lento costuma imitar serpentes. Ele é um dos poucos mamíferos venenosos do reino animal, mas não secreta o veneno dentro da boca como a maioria dos animais. O segredo deles fica em uma glândula sudorípara debaixo dos braços. Então, pensando bem, ele está mais para monstro do que para ursinho fofo. O mesmo se aplica aos koalas. Eles parecem calmos, mas também vão atacar se acharem que você é uma ameaça.
não são animais naturalmente perigosos. Passam grande parte do tempo no topo de eucaliptos, já que dormem 22 horas por dia. E se você se aproximar de um koala em uma mata, ele provavelmente vai subir mais alto para ficar longe de você. Mas caso se sinta ameaçado, ele pode usar dentes e garras para se defender. Além de gracioso e delicado, o cisne também emana romantismo. Muitos o associam com um amor verdadeiro, mas nesse caso, esse amor dói bastante, pois essa ave pode machucar de verdade. Se ele o vir como uma ameaça, fará qualquer coisa para se proteger ou proteger seus filhotes. Primeiro, ele começará a sibilar como um gato e depois baterá suas asas gigantes. A essa altura, é melhor que você já tenha começado a correr, pois o cisne pode usar seu bico forte para puxar, bicar e ainda pode bater em você com suas asas poderosas. Ornitorrinco. Este parece mais uma criatura mística, de tão estranho que é. Observe as patas com membranas e o focinho dele. Parece um pato, né? Mas tem pelagem de lontra e uma cauda com formato de remo, igual a de um castor. Eles ficam até graciosos nadando debaixo d'água com as patas dianteiras, mas não são tão elegantes quando andam sobre a terra. Nesse momento, eles botam as unhas para fora para caminhar melhor. Sabia que os machos são venenosos? Dá para ver ferrões afiados nos calcanhares deles. E não são de enfeite, são para se defender mesmo. Rã do dardo venenoso. Os sapos parecem ser muito mais perigosos do que essa criaturinha charmosa e colorida. Mas na verdade, o sapo só não é bonito. Ele não vai machucar você como a rã dardo venenoso faria. Existem mais de 100 espécies dessa rã, e todas têm níveis diferentes de toxicidade. A dourada é a mais perigosa, pois pode derrubar 10 humanos só encostando neles. O ouriço tem um lugarzinho especial no coração da maioria das pessoas. Veja só como essa criaturinha se enrola, feito uma bola e corre ingenuamente. Mas mesmo assim, é um animal espinhoso que usará esses espinhos para se defender sem pensar duas vezes. Suas penas podem perfurar a pele humana e isso dói demais. Tamanduá. Com esse olhar caloroso e benigno, o tamanduá parece um animal inofensivo. Ele nem tem dentes para se defender e nos ferir, mas tem garras. Ele as usa mais para pegar comida, mas também pode usá-las para fazer picadinho de você caso se sinta ameaçado. Sabia que a língua do tamanduá é coberta de espinhos? Pois é, essa é a principal ferramenta que ele usa para coletar comida. E a língua dele pode ter mais de meio metro de comprimento. Ela é comprida e estreita, então os tamanduás conseguem manobrá-la facilmente para dentro de espaços estreitos em busca de cupins e formigas para comer. As corujas não são lá muito fofinhas, mas parecem ser tímidas e espertas, além de curiosas, por estarem sempre encarando a gente. Mas o que as tira do sério é se aproximar e mexer no ninho delas. Elas têm garras grandes e afiadas, então é melhor não incomodá-las. Sem contar que elas conseguem girar suas cabeças a 270 graus. Então, mesmo que você esteja vindo por trás delas, elas o verão. Os cangurus geralmente não saem por aí criando confusão, mas se você topar com algum, ele não terá medo de se defender e mostrará quem é que manda no pedaço. Esses animais podem perseguir um humano como se fosse outro canguru. Seus braços são tão fortes que eles conseguem até agarrar você com as patas dianteiras. Mas a coisa fica feia mesmo quando eles chutam o inimigo com as patas traseiras. Os cervos parecem ter saído de um conto de fadas, mas tome cuidado. Os machos têm chifres e pode ser arriscado se aproximar caso eles o considerem uma ameaça. Eles também têm o hábito de pisotear jardins particulares e comer o que encontrarem pela frente. Esses animais podem oferecer risco para alguns animais domésticos que você tem aí no quintal, principalmente cachorros. As raposas vermelhas não parecem ser tão perigosas com essa carinha, né? Mas elas podem carregar o vírus da raiva, então é melhor manter certa distância. Apesar de esses animais evitarem contato com humanos, podem se mostrar agressivos com eles e com alguns animais pequenos. As raposas são muito imprevisíveis, então tome cuidado. Os guaxinins têm essa aparência fofinha e simpática e parece que o único problema que podem causar é revirar sua lata de lixo. Mas não se iluda, esses camaradas não têm medo de mostrar seus dentes quando sentem algum perigo, mesmo quando você saiu só para ver o que está fazendo aquele barulhão todo perto da lata de lixo. As patas deles são bonitinhas, mas escondem garras afiadas. Os társios estão entre os menores e mais lindinhos primatas do mundo. Mesmo morrendo de vontade de dar um abraço nele quando o vir, contenha-se. Não são muito perigosos, mas não gostam que humanos toquem neles. Então, podem reagir neuroticamente se isso acontecer. É melhor admirá-los de longe. Tenho novidades para você. Os ratos têm cócegas. Bem, achei que fosse algo novo.
De qualquer forma, eles têm o chamado centro do riso em seu mesencéfalo, que é ativado quando recebem cócegas de alguém ou quando se envolvem em alguma atividade divertida e lúdica. Os cientistas descobriram isso em 2017, depois de fazer cócegas na barriga dos roedores e ouvir suas risadas estridentes. Os beija-flores são os únicos pássaros que conhecemos que podem voar para trás. Eles fazem isso principalmente quando querem se afastar das flores. E aqui está um animal que não pode andar para trás, um canguru. Ele é capaz de pular e atravessar grandes distâncias, mas a estrutura de suas fortes patas traseiras e caudas grandes o impede de andar para trás. Narvais são aquelas criaturas estranhas que parecem uma espécie de unicórnios marinhos. O chifre em sua cabeça não é uma presa, e sim um dente gigante que se projeta para fora do lábio superior dos machos. Esse dente é provavelmente uma das ferramentas que desempenham um papel importante na atração de fêmeas. Os flamingos não são de fato cor-de-rosa. Eles nascem com a cor cinza, mas durante toda a vida comem muitas algas e outros alimentos que contêm um pigmento vermelho alaranjado, conhecido como beta-caroteno. Esse pigmento é quebrado e acaba em sua pele e penas, o que os torna rosados. No entanto, eles precisam ingerir uma grande quantidade desses alimentos para se manterem assim. Se nós humanos quiséssemos mudar a tonalidade de nossa pele, não conseguiríamos comer tanta coisa rica em beta-caroteno em quantidade suficiente para realmente ficarmos cor-de-rosa ou, no nosso caso, talvez até laranja. As preguiças são realmente lentas. Todas as piadas e memes sobre elas são verdadeiras, mas também são nadadoras muito habilidosas e se movem na água cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que em terra. Elas conseguem nadar de peito, assim como as pessoas, e essa é uma habilidade importante, pois são animais tropicais que vivem principalmente em selvas, áreas frequentemente inundadas. Os tigres são os maiores membros da família dos felinos, sim, ainda maiores que os leões. E nenhum deles tem o mesmo conjunto de listras. Sua pelagem é, na verdade, uma camuflagem que é útil quando eles precisam encontrar um bom lugar onde suas presas não os vejam. É interessante notar que a pele também é listrada, não apenas a pelagem. As listras são tão únicas quanto as nossas impressões digitais. Embora ele pareça engraçado e inocente, você não gostaria de incomodar um ornitorrinco. Esse animal selvagem é uma das poucas espécies venenosas de mamíferos. Ele tem esporas nas pontas das patas traseiras que podem liberar veneno. Não é potente o suficiente para representar uma ameaça à vida, mas a picada ainda pode ser muito dolorosa e causar inchaço e outros problemas.